Podemos entrar? Meu nome é Lindsay Lohane, eu tenho 47 anos e eu sou uma mulher transexual, heterossexual. Eu ia sugerir daqui que fizesse uma filmagem dali e eu aqui em cima, assim. Eu achei que ficaria interessante, não sei. Muito sabe. bom. Aí é uma opção sua. Aí isso que você tem aí na mão é um documentário que você já participou. É um trabalho de faculdade que fala sobre a dor e a delícia de ser quem você é, uma mulher trans. Tem eu e outras meninas aqui participando desse. E nesse tem 90% trabalho na prostituição e eu não. Esse aqui é o Diego. Todos eles foram doação. Esse aqui era de um amigo Que lindo. que se separou do namorado. Uma chinchila? É uma chinchila, o Diego. E aí ele separou do namorado, aí não queria ficar com o bicho, aí doou pra mim. Cone, mãe, meu idoso. Esse é meu idoso. Tem um cachorro. É o meu pug. Ele tá com quantos anos? Tá com 14 para 15. Caramba. Já tá velhinho, já faz umas besteirinhas. Vive com essa língua pro lado de fora. E aí eu ganhei ele porque ele tem umas alergias no corpo. Vai dormir, vá. E os seus altares? Este aqui é o do meu budismo, que eu sou também da BSGI, né? Da o quê? BSGI. BSGI. É uma organização budista que é do Japão, Hum. que tem no Brasil, né? Por isso que é BSGI. Lá fora do Brasil é SGI. Aqui é uma guia que me protege e eu cuido dela. É uma pombogira. Então, é uma pessoa que sempre esteve na minha vida, né? Um espírito que sempre esteve na minha vida. E hoje em dia ela é cultuada, é cuidada, e tá aqui presente. Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo, 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 Namyo Renge Kyo. Quando eu era criança, o que eu sonhava em ser? É uma pergunta difícil, hein? Nem eu lembro o que eu era, que eu tinha desejos quando eu era criança. De tentar buscar alguma coisa. Eu acho que eu lembro que eu sempre gostei dessa questão das artes, né? Eu achava sempre bonito isso, né? Quando assistia televisão e tudo mais, né? As novelas e filmes, eu achava incrível, né? Com 14 anos eu tinha previsão que eu estaria morando em São Paulo ou no Rio de Janeiro, trabalhar com cinema, com teatro, né? Seja lá o que fosse na área artística, né? Eu também gostava muito de desenhar, né? Eu tinha veia para várias tendências na minha vida. Tanto como ser artista plástico, quanto ser designer de moda, né? Que é hoje em dia a palavra designer de moda. Porque quando a minha mãe costurava, né? E quando criança,
eu pegava as bonecas das minhas colegas e fazia a roupinha, né? Ou até mesmo um ursinho de pelúcia, aí eu rasgava uma calça jeans e costurava e colocava no boneco, fazia roupinha. Então, isso também trazia muito problema para minha família, que eu fui muito poldada em várias coisas na minha vida por causa que era tudo considerado feminino, né? Porque não era coisas de homem, que eu meio que me travei com muitas coisas, né? A música, as artes plásticas, assim, eu já tentei voltar, no entanto que eu sou formado em design gráfico, né? E eu tinha, na época, uma facilidade muito grande de copiar desenhos, né? Fazia os desenhos assim, copiava. Eu tinha um irmão também que fazia pintura e eu tinha o mesmo segmento que ele, né? Mas também a facilidade de costurar e de fazer roupas, né, para bonecas era um negócio que para meu pai e para minha mãe não era tão agradável, né? Criação minha. Deixa eu até tirar isso aqui. Isso aqui era um sonho de tornar. Esse aqui não foi eu que fiz o desenho. Esse foi um amigo meu na época do colégio. Uma personagem que eu criei, juntando vários personagens que eu gostava. Eu criei para ele o desenho, aí ele me trouxe essa imagem. Eu queria que ela virasse um quadrinho, né? Tanto ela quanto essa outra. Isso aqui foi eu, né? Mas não foi uma base do que eu queria. Como que isso acabou te afetando, ser podada nisso? Você acabou seguindo outro caminho? Então, essas circunstâncias, né, foram bem preocupantes para mim, porque isso me criou traumas, né? Criou traumas que eu não podia fazer nada relacionado à arte, que tudo era perca de tempo, né? Entanto que eu tentei fazer teatro, né? Eu fiz teatro muito cedo e aí me tiraram, né? Falava que isso não dava dinheiro. Então eu tive que trabalhar numa livraria, né, como atendente, né? E também trabalhei em telemarketing, trabalhei, meu, muitas coisas, né? E aí a profissão que eu tenho hoje foi devido ao meu ex-namorado, né, que já é falecido, que ele era professor de cabelo, né, cabeleireiro e professor também da arte. E aí eu aprendi com ele trabalhar e foi quando eu me identifiquei muito na área do cabelo e comecei a trabalhar, né? No entanto que eu já estou há mais de 25 anos trabalhando com cabelo. Recebi um convite para retornar pro salão de novo, né? Com uma nova proposta e um ambiente onde eu sempre sonhei trabalhar, que era nos Jardins, num salão de gente famosa, de gente chique, né? Mas eu fiquei lá trabalhando como auxiliar durante 3 anos e lá eu vi que não ia para frente, né? Porque surgiram oportunidades, mas o fato de eu ser trans, eu tenho certeza que isso atrapalhava muito lá, né? E tinha pessoas, né? Tinha clientes que iam lá que senhoras, principalmente senhoras, né? Que elas iam lá e elas falavam na recepção que elas não queriam ser atendidas por mim, né? Que eu não tocasse, na palavra assim, eu não queria que aquela pessoa tocasse em mim. Para mim aquilo nunca foi ruim de me ofender ou porque eu sou uma pessoa muito eu sei muito bem o que eu sou, o que eu passei e o que eu tenho. Então acho que as ofensas que as pessoas acham que vão me diminuir ou me derrubar, isso infelizmente não me afeta, né?
E eu até falava assim, eu fico até grata de eu não tocar nessa pessoa, porque essa pessoa não tem nenhuma energia boa para eu ter que absorver essa energia dessa pessoa, né? Ela deve ser mais podre por dentro do que, sei lá, nem sei nem falar. Julgar as pessoas também é difícil. Esse é você bebê? É, eu e minha mãe. E você acha que você parece mais com quem? Com seu pai ou com sua mãe? Hoje em dia com a minha mãe. Antigamente falava que eu parecia com meu pai. Seus pais já vieram aqui te visitar em São Paulo nesses anos? Não. Minha mãe veio muitos anos atrás, mas foi só uma vez só. E meu pai nunca veio. Você vai lá? Então, quando a minha mãe era viva, eu ia bastante, né? Todo ano, bem dizer, eu ia. E como que é pra você ver todas essas imagens? O que que passa na sua cabeça de você antes da transição, sua família, a infância? Ah, passa que eu vivi, né? Passei pelas minhas fases que eu tinha que passar para ser hoje em dia a pessoa que eu sou. Eu não me arrependo das coisas que eu vivi, do que passei. Eu primeiro me assumi como gay, né? Homossexual. Porque eu achava que isso ia me bastar. E aí eu falei assim, bom, já que mulher seria uma coisa assim absolutamente fora do meu padrão de vida para viver feliz e ter dignidade, né? E ter respeito, então eu gostava da figura masculina. E aonde eu encontraria um relacionamento com uma figura masculina sendo uma pessoa homossexual, né? Quando eu fui para a primeira balada gay, que eu entrei, que eu olhei aquele monte de homem, tudo se beijando, eu falava, meu Deus, eu tô num paraíso. Falei, gente, eu vou me acabar aqui. E aí foi quando eu conheci, de uma certa forma, meu primeiro namoradinho da época de gay, né? Foi assim, foi paixão à primeira vista. A gente passou a noite toda se paquerando. Aconteceram tanta coisa aquele dia, foi tão complicado. Eu acabei sendo roubada. A gente entrou. Aquela história do Dark Room, a gente entrou no Dark Room pra ficar mais à vontade. E acabei sendo roubada dentro do Dark Room, pegaram a minha comanda. E aí, na hora de sair, foi aquela confusão toda que sempre aconteceu em baladas quando você perde a comanda. Aos 21 anos, eu conheci um cara, né, que foi o que eu falei que me ensinou a profissão que eu tenho, que hoje eu acredito que foi uma alma gêmea aí que hoje em dia me perturba espiritualmente até hoje. A gente teve vários encontros e desencontros até a gente assumir o nosso relacionamento. A minha mãe, ela aceitou a nossa relação, ela abraçou, porque ela gostou muito da pessoa, né? Ela viu a pessoa, ela não viu gênero, ela não viu sexo, ela não viu nada. E a minha mãe nunca aceitou nenhuma namorada de nenhum irmão meu, ou nenhum namorado das minhas irmãs. Então, com 21 anos, eu resolvi, né, a sair de Manaus e vim viver em São Paulo. Faz tempo que você não vê esse documentário? Nossa! Isso é 2010, desde 2010 que eu não assisto. Isso aqui é uma amiga minha, que eu que convidei. Aí você foi na parada gay que a gente gravou. Meu Deus, minha cara era muito sardenta. Todas essas meninas desse documentário estão vivas? Então, 16 anos se passaram, né? E pra você isso que você falou é engraçado, tudo, podemos dizer o que? Tá mudando? Ou elas são sobreviventes?
Ah, eu digo que estão todas sobreviventes, né? Elas e eu, né? E você vê de uma certa forma, a transformação da vida delas, né? Essa minha amiga hoje em dia tem uma vida. Ela vive da prostituição, né? E também hoje a vida dela tá bem melhor que a minha, né? De uma certa forma. Não sei até que ponto, né? Tá melhor. Mas ela tá com. Tem seu carro. Então, as três aqui, elas vivem da prostituição. E eu sou a única na história que não vivo da prostituição, né? Que trabalhava como atriz já na época e também salão de beleza, né? Você tem quantas lentes? Duas. E quais cores são? As duas são claras, uma mais verde, uma mais escura, pra ficar mais. E essa aqui que eu gosto mais, que é o que Deus não quis que eu nascesse, né? O que você sente quando você tá de lente? O que isso te transforma? Uma lente. O que me transforma? É. Eu acho que me dá empoderamento. Eu viro uma pessoa que eu não sou. É uma personagem. E tem nome? É a mesma, o mesmo nome. Mas parece que transforma a pessoa. Olha a diferença de um olho pro outro. No meu trabalho, devido a problema que eu tenho na visão, eu tenho, tanto como eu falei, a fotofobia, quanto pressão alta na vista, que é uma possibilidade de ter glaucoma. Aí eu não posso ficar com lente muito tempo por causa que me incomoda. Mas até aí, é isso. Olha aqui. Já é outra pessoa. Preparada? Preparada ainda não, ainda tem muita coisa para preparar ainda. Eu vivi a minha carreira como ator, né? Nem tanto que cinema para mim entrou grandiosamente quando eu participei de uma figuração de uma grande produção, né? Que hoje, em 2026, está fazendo 29 anos, né? Que foi o filme Anaconda, né? Que nada mais, nada menos que Jennifer Lopez participou desse filme, né? E outros grandes atores participaram do filme. E foi um dos fatos que me trouxeram diretamente para São Paulo. Só que como cabeleireiro eu trabalhava quase 10 horas por dia, então eu não tinha tempo para teatro, não tinha tempo para trabalho artístico. Então eu acabei deixando esse lado artístico quase 10 anos, 11 anos, sem exercer essa função. Hoje tem eu não lembro o nome dela, mas tem uma atriz trans na novela das 9, na Atriz Graças, né? É, a Gabriela Lohan. Isso. E o que ela tá representando pra você lá, estando lá numa novela? Ela é essa mulher trans bem feminina, né? Sim, ela é a transpassável, né? No tanto que ela é operada hoje em dia, né? Ela passou pela cirurgia de resignação. Então, assim, ela é uma representatividade de uma mulher trans que está conseguindo um espaço, mas mesmo ainda para um espaço de uma representação de um corpo trans dentro de uma novela, né? Não é de um papel feminino, né? Ela está representando uma mulher trans, sendo uma mulher trans, representando uma mulher trans na novela. Que isso eu acho que vai ser pouco que vai mudar, né? Dar um papel feminino para uma mulher no cinema, no teatro, que ela represente uma mãe, que seja uma mãe cisgênera. Então, uma trans passar por cisgênera, eu acho que ainda está um pouco distante do... E está sendo
interessante essa novela, né? Essa representatividade, né? Essa novela vai deixar o seu registro e sua marca, né? Ainda mais ela que eu acho ela uma atriz maravilhosa, né? Então não tenho o que falar sobre ela, né? Eu fiz uma peça que eu acho que foi um marco importante para mim, que foi uma peça que se chama Avental Todo Sujo de Ovo. Se virando como? Se virando. Ainda tá fumando! Largando. Olha, esse troço é um veneno. E ela sempre foi feita por pessoas gays, mulheres, e nunca tinha sido feito por uma mulher trans. E aqui em São Paulo, em Sorocaba, com essa peça, e tinha um ator que era gay, que se travestia, né, de mulher para fazer o papel, né, dessa pessoa trans na peça. E aí chegou um momento que ele chegou a falar assim, não, chega, não consigo fazer trans fake, né? Então, vocês têm que buscar uma mulher trans para fazer o papel. E aí foi quando surgiu a oportunidade, né, de encontrarem a mim e a gente começar a trabalhar, né, nessa peça, que foi uma peça que tem muito a ver comigo. Eu acho que conta essa história da trans que sai de casa atrás da busca artística e volta muitos anos depois, né? Os pais sem saber notícia, sem ter nenhum registro e a pessoa volta como mulher, né? E a mãe tem aquele impacto, o pai, todo mundo, a madrinha. Então eu vivi isso, né? Então para mim isso também era muito impactante a peça, né? Trazia um pouco da minha verdade, a verdade de muitas, né? E aí eu tô aguardando, né? Espero que saia até o fim desse documentário. O filme do René Guerra, que é um filme que foi gravado antes da pandemia, se chama Lili e as Libélulas, e a minha personagem se chama Banana, né? Que ela tá dentro de uma cadeia, onde ela tem uma participação com a personagem principal, né? E eu acredito muito que esse filme vai chamar a atenção porque, assim, ele tem um elenco de quase 90% de pessoas trans no elenco, né? Então são bastantes atores e atrizes trans, né? Corpos trans trabalhando. E eu vou realizar meu sonho de estar no cinema, me ver na tela grande. Eu tô no cinema todos os dias assistindo os artistas. Mas me ver vai ser a primeira vez. Comecei a tentar fazer registro de um tempo da minha vida, né, quando era menino, então eu tinha minhas referências de ídola, tá ali aqui, né, eu gostava dela, então pegava recorte, né, eu colocava um título, eu vou ler aqui uma coisa que aconteceu no dia 16/1/2000, isso foi num domingo, um dia triste e elevações de humor constante. Hoje o dia não tá legal. São 21h45. Acabei de levar uma mijada da minha mãe. Mijada é como se fosse sendo uma briga, né? Por causa que eu tinha ido até a esquina e sem avisar. Estou triste também porque acho que vou me machucar de novo a respeito do amor. Estou gostando do Josué. Misericórdia. Você lembra dele? Não sei se ele sente o mesmo, mas fiquei triste, pois ele não veio até mim. É que meu estágio está próximo, eu estava fazendo estágio nessa época, vou ficar longe de casa por um bom tempo. 21h. Mamãe está discutindo com o papai. E veio descontar em mim. É isso. A minha vida, ela é repleta de experiências com reality, né? Ou tentativas de experiência. O meu primeiro reality foi esse aqui, ó. Que até hoje eu ainda tenho a
a minha numeração e a minha plaquinha. Esse aqui foi o Popstar masculino, que para mim foi uma coisa assim muito grandiosa, né? Ser uma das pessoas selecionadas para vir a São Paulo participar desse reality. Então a gente passou por algumas fases aqui em São Paulo e acabei nem chegando a gravar mesmo para televisão, assim, né? Participar do... E aí, muitos anos depois, eu participei, né? Esse aqui foi o Ídolos da Record, que foi, assim, uma humilhação imensa, né? Que a gente ficava o dia inteiro, das 3 da manhã, em Campinas, até às 11 horas que começaram as gravações e fazendo todo aquele circo para as pessoas aparecerem, gritando, cantando, se aparecendo, se mostrando. Não deram lanche, não deram água, não deram nada. Você tinha que ficar numa fila esperando o dia inteiro até começar a gravação. E quando eu cheguei para me apresentar, eu já estava sem voz, sem nada. Então, passei frio. Era um dia extremamente frio, a madrugada muito fria. De lá para cá, eu participei de outros reality, né? Eu participei da pré-seletiva do reality do programa da Eliana, que era Por um Fio, que era um reality de cabeleireiros, que na época eu só não entrei também pelo fato de ser trans, né? Um outro reality que eu também tive a experiência de participar, né? Que era na época quando eu estava trabalhando com cozinha, foi o MasterChef, né? Eu fiz 2 participações em 2 distintos anos, só que num ano eu não entrei porque seria, na verdade, a primeira trans participar do programa, e aí se tornava-se ainda, não era uma coisa muito aceitável ainda, né? Então, até o MasterChef Paraguai, eu fui pré-selecionada para ir para o Paraguai. Só não fui porque eu estava sem grana, porque eles não bancam nada. Ah, teve um que foi o ano passado, que foi da do Brasil, que era um reality de dubladores. Então foi o último, digamos que reality que eu apareci, né? Que é esse da do Brasil. Isso aqui é um projeto que a CAIS, que era uma ONG que eu participava e era uma das coordenadoras, se chama Calendárias. Que seria Sou Trans, Quero Dignidade e Emprego. E foi em 2017, né? Tem um documentário, né? Se chama Calendárias, que foi feito. Tem eu aqui, tem a nossa famosa, que antigamente não era tão famosa, que é a Erika Hilton. Temos a Renata Peron, que é uma das coordenadoras e presidenta da CAIS. Aqui temos a Similarra. Essa aqui, eu esqueci o nome dela, mas ela tem uma igreja. Ela é pastora da igreja. E tem muita gente aqui. São 6 mulheres trans e 6 homens trans. Essa aqui é uma amiga minha que faleceu na Covid. E é isso, e cada um contava sua história do que queria ser, né? Seria sua dignidade em emprego, né? E eu contava que meu sonho era ser uma atriz de cinema, né? Uma atriz de Hollywood, assim, né? Me ver no cinema, né? Então eu narro essa história E é isso, 2017. Calendárias. Um recadinho que eu posso dar para os mercado artístico, né, que querem contratar pessoas trans, que tratar a gente com um pouco mais de dignidade, dar espaço, visibilidade, abrir leques onde muitas possibilidades no normal a gente não tem. Tirar grande possibilidades de pessoas trans terem destaque como um grande protagonista da novela das 8, né? Ter grandes oportunidades como grandes vilãs, ter grandes papéis em filmes, né? Concorrer a Oscar, concorrer a tantas premiações que a gente, infelizmente,
não temos tantas oportunidades, né? O mercado precisa enxergar que pessoas trans, corpos trans, abra o leque que a gente possa fazer mulheres cisgêneras, mães de família, né? Participar esses outras oportunidades que muitas mulheres trans não têm no mercado artístico. E você, quanto No mercado. artista, né? Você acha que você pode contribuir como? Nossa, tu também quer foder minha vida. É tentar, né, no meio que eu consegui, criar possibilidades de fazer, como esse documentário também, né? Criar a possibilidade de estar participando e demonstrando essa capacidade que as mulheres trans têm para chegar até pessoas específicas e entenderem que a gente existe, a gente vai existir. Assim, não, a gente recebe sempre, né? Teve muitos artistas aí que receberam não a vida inteira, né? Chegaram na vida adulta e ganharam a sua oportunidade, seu merecimento. Então eu acredito que cada um tem o seu momento, tem sua hora de acontecer. Bom, para pessoas que estão se descobrindo, né? Se reconhecendo, né? Com seu novo corpo trans, o recado que eu dou é: procure ajuda, procure entender, procure se conhecer, procure buscar dentro de si o que realmente você sente, né? O que você anseia, como você se enxerga para o mundo, né? Como tu quer que o mundo te enxergue. Então as pessoas que estão transicionando ou querem transicionar, ela tem que buscar o entendimento pessoal, interior, para poder transicionar de dentro para fora, para que as coisas sejam mais natural possível. E buscar meios, né, tipo apoio com amigos, familiares, acompanhamento médico para tomar os hormônios para transição, entre outros, né, psicólogos, psiquiatras e enfim. Né, hoje em dia existe muita possibilidade de pessoas terem esse apoio, né? Até o SUS dá muita oportunidade para isso, né? Existe um mercado aí, existem hospitais especializados, hospitais TT que eles chamam, né? Hospitais para atendimento trans que te acolhe, que te recebe, que te trata, que te mantém a sua consciência. Então acho que tem que buscar se entender, buscar ajuda, buscar acompanhamento médico, psicológico, e você vai chegar aonde você quer e vai conquistar todos os seus objetivos, firme, forte e consciente e resistente. Antes da minha transição, né, quando eu estava me direcionando a essa transição, eu passei por uma violência sexual muito grande. Eu sempre dividi minha casa com amigos. Hoje em dia eu evito o máximo isso. Durante muitos anos eu sofri uma pressão, né, psicológica, de ameaça, de muitas coisas, de uma pessoa que eu ajudava, que morava aqui dentro da minha casa, e toda vez que eu falava que a pessoa precisava sair, ele me ameaçava, tentava me agredir, me criava situações assim que me deixava apreensiva, com medo de não sobreviver. Então, e um dia que ele chegou a tentar me agredir, de fato, né, dentro da minha casa, que ali foi o dia que eu achei que eu ia morrer dentro da minha casa. E foi quando eu, no mesmo dia, fui numa delegacia, corri atrás, né, para tirar pessoas dentro da minha casa. Só que ele me perseguia pelas redondezas, né, por onde eu andava.
Eu, no meu caso, eu tinha dó da pessoa, então eu via que a pessoa tinha problemas sérios, né, dessa bipolaridade. E aí, na mesma hora que ela me agredia, gritava comigo e berrava, e depois ele vinha pedir desculpa, pelo amor de Deus, me perdoa. E eu que eu tô passando uma fase difícil, e eu, com um coração bondoso, falava, não, tudo bem. Mas foi uma fase aí difícil que passou, eu tô vivendo uma nova fase, então assim, fora isso, assim, eu não tenho nada para reclamar da minha transição, nunca fui agredida na rua, nunca passei por nenhuma discriminação grande assim, ou gratuita na rua, ou em shopping, ou por causa do uso do banheiro. A Roberta Close naquela época, né, quando ela surgiu, né, na TV, como ícone, né, na TV, eu era criança na época, eu não lembro qual a idade que eu tinha, mas eu acredito que eu devia ter uma média de entre 6 e 10 anos, né? E eu vendo que uma pessoa que tinha um corpo e transicionou para outro corpo, né? Nasceu menino e, vamos dizer assim, né, se transformou numa mulher belíssima. E aquilo para mim era quase como o conto de fada do arco-íris, né? Que eu acreditava, já eu encontrar um arco-íris, atravessar nele, eu vou virar mulher, né? Bom, a minha transição, ela foi uma transição um pouco conturbada, né? Porque como eu vivi uma vida gay durante muitos anos, eu tinha muita dúvida se realmente eu queria viver essa transição, né? Essa vivência trans. Eu passei até os meus 28 anos vivendo uma vivência homoafetiva. No entanto que eu estava num relacionamento homoafetivo, e acabei terminando esse relacionamento quando eu comecei a decidir a fazer a transição. E essa transição, elas foram aos poucos e foram um pouco complicadas, tanto com a família, questão de trabalho e questão psicológica mesmo comigo, de eu me aceitar nessa nova fase que eu estava trilhando. Eu passei dos 28 até os 30 anos me aceitando, me entendendo, me reconhecendo como mulher, né? E passando nesse período hormonizações, transformações e algumas coisas para poder chegar até os meus 30 e fazer a minha primeira cirurgia, que foram as próteses e uma lipoescultura que eu fiz. Na época eu paguei 10 mil, isso tem 17 anos. Pacotão de 10 mil naquela época era dinheiro pra caramba. Foi financiado, né, parcelado. Acabei não fazendo o nariz na época, porque na cirurgia eu passei mal quando fui fazer a lipo. Eu estava com um bolo alimentar no estômago, acabou que não deu muito certo, mas na semana seguinte eu consegui fazer as próteses. Então eu fiz a prótese e a lipo. Foi numa clínica chamada Master Health, né, fica ali pela Paulista. E foi esse o início da minha grande mudança, da transição, né? Muita gente falou que eu ia me arrepender muito, né? No trabalho que eu tinha, eu tive muito problema no trabalho, porque os donos do salão não aceitavam essa minha transição e foi uma guerra dentro do salão. Quando eu me vi, né, depois das minhas primeiras cirurgias e primeiras modificações no corpo, que aí eu coloquei cabelo, que eu fiz sobrancelha, maquiagem e tava
que eu não andava mais montada, e sim eu era uma coisa real, né, física real ali. Aí eu já comecei a me sentir mais realizada como mulher. Eu consegui ver a mulher que existia dentro de mim, conheci me reconhecer como essa mulher que estava ali escondida há muitos anos, que eu não permitia que aflorasse, né, que eu tinha medo por causa da sociedade, né, não sabia o que me esperava, né, porque você assumir ser trans há 20 anos atrás era quase uma sentença de morte, né? Bem dizer assim, né? Por causa que você é colocada em preconceitos e situações muito complexas, né? Como droga, prostituição e preconceito. E desde lá até hoje, tudo que eu fiz para a melhoria do meu corpo, eu fiz para me sentir bem, para me sentir mais feliz com o que eu tenho, né? E também tirar uma coisa que é a lembrança física do falecido, né? Do falecido que eu enterrei lá, do menino que existiu um dia, né? Que foi o que deu essa sustentabilidade dessa mulher que é hoje, né? Bom, eu vejo que daqui para frente, né, eu já tenho algumas mudanças no corpo que eu quero fazer. Eu já venho criando na minha mente essa vontade de fazer a minha cirurgia de resignação sexual, né, da mudança de sexo, criar essa neovagina. Estou tentando pelo governo, mas está uma complicação aí. É um processo muito complexo, muito complicado. Se eu não conseguir pelo governo, eu vou tentar por vias particulares, né, pagar, né, pelo processo dessa transição. Eu também quero fazer a glotoplastia, que é uma cirurgia da voz, que a voz ainda me incomoda um pouco, porque ainda eu sinto que tem um tom ainda masculino, não é uma voz simplesmente feminina. Às vezes as pessoas criam preconceitos e quando escutam a minha voz sempre me identificam pelo lado masculino, né? Então elas sempre enfatizam isso. Ah, é ele, é ele. Outra cirurgia que eu quero fazer também é uma frontoplastia com avanço capilar, que seria essa raspagem da parte de cima aqui do olhar, né? Seria esse osso aqui e avançar o couro cabeludo assim para diminuir um pouco a testa. Esses são processos que se fazem para a feminização do rosto, né? Então, eu já fiz uma rinomodelação na ponta do nariz para tentar afinar um pouco mais. Já fiz procedimentos de preenchimentos no rosto, no lábio. Eu acho que procedimentos foram só. E recentemente eu fiz um lift facial para dar um up aqui, né? Que são 47 anos que eu estou fazendo. Faço em abril, né? Daqui a alguns dias, 19 de abril eu faço, né, meus 47 anos. Então eu quero chegar pelo menos nos meus 50 com uma boa aparência, né? Uma aparência mais jovial, mais bonita, mais feminina. Eu acho que eu já gastei uma média aí de uns 30 a 40 mil de cirurgias e procedimentos que eu fiz, né, para chegar no que eu estou hoje. Para alcançar o objetivo que eu tanto quero, né, que é a feminização do meu rosto e a minha resignação sexual, aí vai mais ou menos uns 250 mil. Em 120 mil da resignação, mais uns 60 mil da feminização do rosto. Ainda tem a glotoplastia, né, que é a mudança de voz. Então aí vai uns 200 para uns 250 mil aí, mais ou menos. Bom, depois dessas grandes transformações que eu tive, decisões e cirurgias que eu fiz na minha vida, foi quando eu decidi voltar para minha cidade já uma outra pessoa, né? Uma mulher, né? Fazia uns 2 ou 3 anos que eu não ia na minha cidade, lá em Manaus, ver os meus pais. E eles nem imaginavam o que estava acontecendo comigo aqui, né, em relação a essa minha transição.
A minha preocupação foi que como é que a minha mãe ia me receber, como que a mãe ia me ver, né? Meus pais iam me ver, né? Com essa nova identidade, né? Essa nova característica feminina. Minha mãe no começo foi um pouco... Ela aceitou e não aceitou, mas eu acho que ela mais respeitou, né, essa nova... que para ela era uma escolha, mas na verdade eu não escolhi. Né? Eu já nasci assim, então eu só estou vivenciando aquilo que já estava dentro de mim. Meus pais, eles ficaram um pouco constrangidos, né? E até hoje, né? Minha mãe, já falecida, ela sempre me identificou com o masculino, ela nunca conseguiu chamar filha ou chamar pelo meu nome feminino. O meu pai ainda é a mesma coisa, que está vivo. Me chama de filho, me chama pelo nome masculino. Os meus irmãos ainda têm uma questão meia... Tem horas que eles me chamam de ele, tem horas que me chamam de ela, tem horas que me chamam do nome do morto, tem horas que me chamam pelo nome atual. As pessoas que me conheceram antes da transição dizem que não conseguem me ver ainda como uma mulher que eu sou. Sempre vão lembrar do menino que eu era. É uma mudança muito grande, extrema. E as pessoas ainda querem lembrar que você ainda é aquele menino, quer retificar. E na sociedade em si também, entre amigos, a questão de trabalho, sempre as pessoas querem retificar que você um dia foi um homem, né? Querem massacrar isso, né? Exacrar isso. Mas a gente vive isso, e eu sou o que eu sou, e o que as pessoas pensam é um problema de cada um. Bom, geralmente quando a pessoa vai passar pelo processo da transição, ela geralmente precisa de um acompanhamento psicológico para poder se entender, para poder se reconhecer, para poder saber o que realmente, de fato, o que está na mente dela, né? E se entender psicologicamente. Eu, como passei, né, esses 28 anos da minha vida, vivendo essa vida homoafetiva, e posso falar que eu meio que anulei essa transexualidade, eu fui tentando aos poucos me reconhecer, entender um pouco sobre mim, o que seria daqui para frente a minha vida, as mudanças, né, as repercussões, os processos que eu tinha que passar, preconceitos que eu ia receber, né? Comecei a fazer uma autocrítica, uma autoanálise. E assim, eu não fui em psicólogos. Eu tenho uma cabeça assim, graças, que é uma cabeça muito boa, e eu consegui analisar tudo e passar por esse processo tranquilamente. A partir do momento que eu fiz essa minha transição, já foi uma transição muito certa de tudo aquilo que eu queria passar e como seria a minha transição. Até hoje, eu tenho a certeza de tudo que eu fiz, eu não me arrependo de nada, e eu tenho certeza que daqui para frente, tudo que eu for fazer, psicologicamente, a minha cabeça está muito aberta para receber tudo aquilo que vier dessas cirurgias, de processos transitórios e tudo mais. Eu não tenho vícios, não tenho traumas, não tenho neuras, não tenho crises. Eu nunca tive nenhum tipo de depressão, nenhum grau de depressão, de me sentir sozinha, largada, solitária. Mesmo que quando eu passei o processo de transição, eu fui abandonada por muitos amigos, por pessoas próximas, por familiares, por parentes. Mas mesmo assim, a minha vida era muito certa. A única coisa que eu queria na vida era ser feliz. E essa transição ia me trazer essa felicidade. Porque quando eu vivia uma vida homoafetiva, eu não era uma pessoa feliz. Eu via uma vida muito triste, muito vazia. Hoje em dia, eu estando sozinha, eu me sinto muito bem comigo mesma. Eu me sinto completa, eu me sinto feliz, eu me sinto alegre, mesmo estando sozinha, sem relacionamento, sem muitos amigos.
longe da minha família. Eu tô longe da minha família há mais de 23 anos, vivendo aqui em São Paulo e eles lá. Assim, não é uma coisa que eu sinta falta. Eu sou uma pessoa muito consciente de mim, feliz por tudo aquilo que eu vivo aqui em São Paulo, mesmo sozinha, realizada profissionalmente, realizada como mulher, realizada como pessoa. A minha profissão de atriz também é uma coisa que me realiza muito hoje em dia. Mesmo eu não tendo muito espaço, o pouco espaço que eu tenho, eu me sinto super realizada em fazer aquilo que eu gosto de fazer. Eu me sinto muito feliz. Então, assim, eu acho que a minha transição me trouxe a grande coisa que eu sempre precisei muito, que era a minha felicidade. O diretor Ramon, ele me deu uma grande oportunidade, né, de fazer um monólogo, né, de uma peça que ele escreveu, né, que é uma peça que conta a história da Vanusa, que é uma trans garota de programa, e ela tem um grande segredo nessa história, né, que é um crime que ela comete. A gente possivelmente gravar esse filme, quem sabe, né? E eu gravei com ele, né? Ele fazendo a direção e eu atuando. Então é isso. Vai estar no final do... Esqueci o nome da palavra. Documentário. Vai estar no final do documentário para mostrar um pouco do que seria essa vivência e essa descoberta do mundo trans. Ação. Ah, se você soubesse. Aquele sorriso perfeito nas fotos, o brilho no olhar durante as festas, é tudo uma fachada. É uma máscara cuidadosamente colocada todas as manhãs. A minha mãe sempre dizia: menina, a vida é um espetáculo e você é a atriz principal. E eu segui isso ao pé da letra. Aprendi a decorar todas as minhas falas, coreografar os meus gestos, a sorrir no momento certo. Mas à noite, quando eu estou sozinha aqui, é quando o espetáculo realmente acontece. O palco é meu quarto escuro. As cortinas são as paredes que me aprisionam. O segredo. Ah, o segredo. Ele não sai da minha mente. É aquela sombra que não consegue sumir. Você sabe aquela sensação que tem alguém te observando? Alguém de algum lugar, ou em algum lugar, conhece a mais pura verdade. É assim que eu me sinto. A cada olhar, a cada sorriso. Será que eles sabem? Será que descobriram? Corta. Amei, amazing. Nossa, ficou incrível. Estou até um pouco emocionada aqui de me ver atuando. Nossa, foi incrível, amor. Você arrasou, diretor. Vamos trabalhar juntos. Fazer muitos trabalhos, muitos audiovisuais. Maravilha.